Olá, queridos irmãos, muito bom dia, que Deus te abençoe poderosamente nesse sabadão, dia 17 de maio. O dia tá como, hein? Começou como? Ensolarado. Um sábado maravilhoso para você e para sua família, querido. Hoje é 17 de maio e o Senhor Deus tem algo para você especial no Café com Novos Rumos. Esse nosso encontro diário aqui, com gotas poderosas, ensinos poderosos vindo do altar de Deus para a tua vida. E o tema de hoje é: seja batizado com o Espírito Santo e com fogo. O texto está, queridos, em Mateus, capítulo 3, verso 11. Eis que vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu e os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essas palavras foram ditas, queridos, pelo primo de Jesus, o profeta João Batista, que ali no deserto da Judéia, ele pregava de maneira muito ardente contra o pecado e proclamava e declarava para todos: olha, se arrependam dos seus pecados, chegou o reino de Deus. E ele falava, e ele falava, e ele falava. E as multidões iam chegando, queridos, lembrando que temos um porém aí. Durante 400 anos antes disso, ou seja, foi o último momento em que Deus oficialmente fala com o povo. Quando o povo volta ali da Babilônia, o povo começa a reconstruir toda a estrutura de Israel, né? Pois bem, o povo reconstruiu tudo, o povo reconstruiu o altar, mas Deus manteve-se em silêncio 400 anos. E Deus programava algo realmente especial. Era a chegada de João Batista que precedia o Senhor Jesus, né? A caminhada de Jesus, o ministério de Jesus. E aí João Batista, queridos, ele levava multidões ao batismo nas águas. Por isso ele fala: eis que vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, Jesus, né, que é mais poderoso do que eu, batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. O batismo nas águas significa obediência e arrependimento. A você que está entregando a sua vida para Ele, você fala: eu estou arrependido dos meus pecados e eu quero seguir uma vida junto com o meu Senhor. Então o que você faz? Você pega e o batismo ele tem um simbolismo muito interessante. Você morre, é um batismo público, entendeu? Você morre naquelas águas, é um simbolismo especial, e você ressuscita com Cristo uma nova criatura. É tão poderoso, é tão poderoso, é tão poderoso que o próprio Senhor Jesus fez questão de ser batizado. Ele entrou na fila do batismo mesmo sem ter pecado. Que coisa linda isso, né? Então, queridos, o batismo ele é especial e ele não é só um simbolismo. Após o batismo de Jesus, queridos, aconteceu algo especial, que é o que nós vamos relatar aqui: o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Bom, no batismo nas águas, você decide, né, ser obediente, você decide fazer essa proclamação pública, excelente. Mas o batismo no Espírito Santo e com fogo, ele precisa de uma busca, ele significa uma unção, um revestimento. É o Senhor Deus trazendo elementos sobre a tua vida de maneira muito especial. Por exemplo, quando eu fui batizado no Espírito Santo, queridos, eu me recordo muito bem que eu sentia um fogo no meu corpo. Ao mesmo tempo que eu sentia um fogo muito poderoso, eu sentia uma alegria que não cabia dentro de mim. Era como se o próprio Deus estivesse me abraçando naquele momento, era uma presença muito gloriosa. Eu só conseguia chorar. Queridos, existe... E ali existe um derramamento de dons também, derramamento de unção, derramamento de dons, existe um revestimento espiritual, existe também uma capacitação para você prosseguir para a realização do seu ministério. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus foi batizado nas águas, imediatamente, quando ele ressurgiu ali nas águas, o Espírito Santo de Deus veio no formato de uma pomba e pousou sobre Jesus. E uma voz do céu dizia-se: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus falando isso para Jesus. Que coisa linda, não é? Meus amados, então naquele momento o Senhor Jesus, ele recebe um revestimento. Ele vai para o deserto, fica 40 dias. Existem ali provas muito acentuadas, e diante daquelas provas, o que aconteceu? Ele foi aprovado.
e ele continua uma jornada de criação e desenvolvimento do seu ministério. O seu ministério de 3 anos, ele dá uma arrancada a partir do batismo. O batismo, queridos, ele significa exatamente isso, porque ele é uma aliança. É como se você estivesse comprando um imóvel e você está assinando um contrato. É como se ele oficializa, ele carimba a decisão que você está tomando. Então, o batismo no Espírito Santo, você tem que buscar. Você tem que querer. Em Lucas 11, a Bíblia fala, queridos, que o Senhor Deus, ele dará o Espírito Santo dele a tantos quantos pedirem. Lucas 11, 13. Então, eu quero convidar você, nesta manhã de sábado, a querer algo mais de Deus. O Senhor Deus, ele não quer apenas que você tenha uma vida religiosa, batedora de ponto. Não, muito mais do que isso. O Senhor Deus, ele tem vida e vida em abundância para mim e para você. Mas você precisa se entregar, você precisa buscar, você precisa querer. E é interessante, queridos, que às vezes a gente dá desculpa para muita coisa na vida, né? Mas quando você quer uma coisa... Acabei de passar pelo Maracanã, eram 7 horas da manhã, eu não sei o que vai ter hoje, mas estava lotado de gente. Não sei, deve ser uma prova, possivelmente. Ou seja, quem foi para aquele lugar fazer uma prova às 7 da manhã, chegou ali pelo menos 6h20. Então, o pessoal está afim de alguma coisa. Pessoas que estão fazendo concursos públicos. Minha filha, a Juju, acabei de deixar ela no colégio militar, ela está lá fazendo uma prova de matemática que vai acabar por volta de mais 11, ela sai dali e vai fazer o simulado de preparação para o vestibular. E ela só sai 5, 6 horas da tarde. Está querendo algo, vai buscar, vai lutar pelo que quer. É exatamente assim. No batismo com o Espírito Santo e com fogo, você busca, você clama. E aí, queridos, o Senhor Deus, ele derrama sobre a vida de todos aqueles que realmente de forma ardente querem. Então, querido, coloque esse desejo ardente no seu coração, porque o batismo no Espírito Santo está disponível para todos. E como João Batista muito bem falou, eis que vos batizo com água para arrependimento. João batizava com arrependimento. Agora, queridos, em junho, eu vou fazer batismo nas águas, lá dentro do Retiro Peniel. Vai ser maravilhoso isso. Mas, observe, repare a frase de João Batista. Eis que vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em outras palavras, quem batiza com o Espírito Santo e com fogo? Jesus Cristo, o próprio. O Senhor Jesus batizará todos aqueles quanto buscarem. Então, deseje ardentemente estar na presença de Deus. Busque ardentemente pelo seu batismo, seu revestimento. E vou te falar, desde o meu batismo. Eu era uma pessoa antes, mas quando eu fui batizado, me transformei numa outra pessoa. Com características mais espirituais, mais sensível à voz de Deus. Sabe, com uma mentalidade eu consigo, até os dias de hoje. Aí o negócio é você ganhar e manter, né? Mas atributos poderosos e espirituais que fazem toda a diferença. Conseguir compreender a Bíblia muito mais rápido, conseguir ter mais qualidade na oração, conseguir ter mais qualidade no louvor, mais qualidade em esferas espirituais, mais poder. É incrível, gente. É incrível. Então, busque isso. O Senhor Deus, ele é contigo. Isso está disponível para você. Corre atrás, amém? Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor, mesmo sendo nós, Senhor Deus, tão maus, sendo pessoas, meu Pai amado, que muitas vezes nossas cabeças se inclinam para tantos outros lugares, o Senhor nos ama, o Senhor não desiste de nós, o Senhor está correndo atrás de nós. Em nome de Jesus, guarda e abençoe meu irmão, a minha irmã que aqui estão. Em nome de Jesus, que eles tenham um desejo ardente, Pai amado, de lutar, Pai amado, para receber o batismo nas águas e o batismo com fogo, Pai, que consome todo o pecado, que consome tudo que não é teu. Em nome de Jesus, meu Pai, que sejam fortalecidos na força do Senhor e busquem ardentemente as coisas que vêm do alto. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus pela tua vida. Se você quer o batismo nas águas, queridos, já amanhã estaremos no Novos Rumos, 10h15 da manhã e 19 horas, nesse domingão. Vem falar com a gente. Ah, pastor, eu quero batizar nas águas. Eu quero isso na minha vida. Como é que eu faço?
Eu vou te orientar, vai ser uma bênção. Um beijo, que Deus te abençoe poderosamente e não deixe de buscar o batismo, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Está disponível para você. Comece a clamar por isso agora mesmo aí no teu quarto, no teu carro, onde você estiver. Um beijo, Deus te abençoe e te guarde. Ótimo dia, paz, Deus abençoe.